Quero convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor, ainda no livro de Atos, capítulo 1, mais uma vez, versículo 3, e depois, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Esses dois versículos serão o texto base da mensagem desta noite. Atos capítulo 1, versículo 3 e Romanos 3, 23. Atos capítulo 1, versículo 3 diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E podemos complementar com 6:23. Que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Pai eterno, louvado seja o teu nome pela tua palavra, e que o Senhor fale conosco nesta noite. Não Joabe, ó Pai, mas o Senhor fale pela tua palavra, e que eu seja um mero instrumento, e nisso o teu nome seja honrado e glorificado, e o teu povo edificado, no nome de Jesus, amém. Irmãos, quando olhamos para os mais diversos documentos da atualidade, sejam eles, no meu esboço aqui está cheque, mas ninguém utiliza mais cheque hoje, seja o cartão de crédito, porque ele tem uma data de validade, sejam edições de livros, documentos governamentais, certidões de nascimento, casamento, óbito, documentos de identificação, jornais, cartas, contratos, receitas médicas, contas das mais variadas, e-mails ou qualquer outro documento que mencione alguma data, poderíamos afirmar que ele só tem aquela data computando aquela quantidade de tempo por causa da autoridade da ressurreição de Jesus. Talvez alguém esteja aí pensando: pastor, não é do nascimento de Jesus que se conta? Por que então você está falando da ressurreição? Certamente nós aprendemos que datamos o mundo moderno a partir do nascimento de Jesus, antes e depois de Cristo. Então Jesus foi aquele que dividiu a história. Todavia, irmãos, vale ressaltar que se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria mais um que tinha morrido na história da humanidade. Então, em que pese contarmos a partir do nascimento, mas o fato que marcou a história não foi meramente o nascimento, mas a ressurreição de Jesus. Porque sem a ressurreição, nós não estaríamos olhando para o homem que dividiu a história, e nem contando a história dele. Quando olhamos para a palavra de Deus, vamos encontrar o registro que mais de 500 pessoas o viram vivo, depois que ele morreu crucificado e foi ali sepultado lá no túmulo cedido por José de Arimateia. E isso, toda essa narrativa, toda essa história de Jesus, demandou por parte de um discípulo especial que não fazia parte do rol dos apóstolos, fazer uma investigação acurada, um médico historiador,
chamado Lucas, foi então uma autoridade na história da morte e da ressurreição de Jesus e da igreja ali nascente, a chamada igreja primitiva. Ele foi uma autoridade a respeito da morte, onde reuniu detalhes, relatando-os cuidadosamente. Ele anunciou, ele associou testemunhos a documentos. E tudo que escreveu sobre Jesus, encaminhou para alguém que tinha uma conexão com ele, chamado Teófilo. E o que é que ele faz? Não sabia que ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para fazer aquilo, mas o Espírito Santo estava usando-o para registrar de maneira detalhada a vida de Jesus e da igreja nascente. E como resultado dessa investigação detalhada, acurada, nós temos o Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. E assim, vamos então perceber que Lucas então foi aquele que investigou de uma maneira tão detalhada, e provavelmente no ano 65 da nossa era, da era cristã, já estavam todos esses livros completos. E a sua biografia, a biografia que ele faz de Jesus, é a melhor entre todas as que foram escritas. Ele escreve claramente sobre as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Na introdução do livro de Atos, o doutor Lucas escreve sobre Jesus depois de sua ressurreição, dizendo o seguinte, no versículo que nós lemos: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles pelo espaço de 40 dias e falando do que se relacionava ao reino de Deus. E quando olhamos para o relato de Lucas, temos então a autenticação histórica de que a ressurreição de Jesus, ela não foi um mito. Todas as demais religiões, as pessoas, em dado momento, vão ao sepulcro daquele que foi o grande idealizador, ou foi aquele que teve maior destaque, e encontram, ou pelo menos devem estar lá, e a história menciona que se encontram lá os restos mortais daquela pessoa. Todavia, quando as pessoas vão a Jerusalém visitar o túmulo de Jesus, encontram, da mesma forma que aquelas mulheres e os discípulos do Senhor encontraram na manhã da ressurreição, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E quando olhamos, irmãos, para esta realidade, nós podemos então contemplar e definir que a ressurreição de Jesus, ela é uma etapa do plano da redenção, realizado e executado pelo próprio Deus. De maneira que eu gostaria então de compartilhar e refletir com os irmãos sobre isso, a ressurreição como uma etapa do plano da redenção. E a redenção, irmãos, é quando nós vamos então perceber que a Bíblia, ela vai contar a história da humanidade, desde a criação até a consumação. E a Bíblia, ela começa com Deus, afirmando que Deus criou os céus e a terra. Isso está em Gênesis 1:1. E aí eu lembro de um senhor que trabalhava lá no seminário, o seu Bill, e ele citava esse versículo em hebraico. Era uma pessoa que trabalhava na área de serviços gerais, mas aprendeu
em hebraico, ele citava esse texto em hebraico. E Gênesis 1:1 fala então que Deus criou os céus e a terra, e viu que tudo era muito bom. E no ápice da sua criação, Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, para que o ser humano vivesse conhecendo, amando a Deus e cuidando daquilo que Deus tinha criado. Mas, conforme o relato bíblico, os seres humanos, eles se rebelaram contra Deus. Gênesis capítulo 3, e esse Deus justo, contra esse Deus justo e bom, trazendo a mais completa desconexão, se podemos dizer assim, do relacionamento entre os seres humanos e Deus, o qual agora foi rompido, foi quebrado. E como consequência disso, o relacionamento entre as pessoas, eles também sofreram um rompimento. É quando nós olhamos no próprio relato que se dá pós-queda do ser humano, pós-pecado, e quando Deus chega para Adão e diz: Adão, você comeu do fruto que eu havia proibido? E ele diz: eu comi, mas foi a mulher que o Senhor me arrumou que me deu isso. Ou seja, o relacionamento que era para estar em harmonia já foi ali abalado. A culpa foi dela, não foi minha, Senhor. E outras palavras dizendo: foi o Senhor que me deu, então a culpa é sua. Aí quando vai um pouquinho depois, Deus conversa com Eva e diz: Eva, comeu do fruto que eu havia proibido? Não, Senhor, foi a serpente que me enganou. E sabe o que é que acontece, irmãos? Que é que desde o início, o ser humano tem uma tendência de não assumir as suas responsabilidades. E ali estava um jogando para o outro. E os relacionamentos sendo abalados em decorrência disso. E o que é que ocorre na sequência? Apesar disso, apesar da falha humana, Deus promete trazer de volta essa humanidade rebelde para si. E essa promessa começou a ser cumprida justamente com a vinda de Jesus, e será finalmente completada quando ele retornar na sua segunda vinda. Aqui tem toda a história de Israel aqui no meio, e a gente pode até fazer uma conexão também, porque já existiam ali os chamados tipos. O que são tipos na teologia? São espécies ou prenúncios de coisas que acontecerão no futuro. Quando você olha para o cordeiro que era ali morto em sacrifício, um cordeiro que teria que ser perfeito, é chamado um tipo de Cristo, porque ele representava ali o perdão dos pecados. Teria que sacrificar ali a Israel um cordeiro para que o indivíduo tivesse o seu pecado perdoado, e ele ter assim acesso à presença de Deus por meio do sacerdote que faria isso. Isso está envolto na história de Israel. E quando a gente chega a um episódio que é o ponto central daquilo que celebramos, e era um dos pontos, ou dos tipos, como eu poderia dizer, mais evidentes da obra de Cristo, é justamente quando, por ocasião da 10ª praga no Egito, o que é que ocorre ali? Qual era a 10ª praga? O primogênito de todas as famílias, ou seja, aquele que nasceu primeiro, dos animais e de toda a propriedade dos que estivessem na terra do Egito, em uma única noite iriam falecer. E Deus diz para Moisés: faz o seguinte, veja como isso vai apontando e conectando com a obra de Cristo. Presta atenção. Deus diz para Moisés: pegue um cordeiro perfeito, vocês vão matar esse cordeiro
Vocês vão pegar o sangue dele e colocar nas ombreiras das portas, nos umbrais das portas, uma versão diz isso, nas vigas, ali nos cantinhos da porta. E quando o anjo da morte passar, na casa que tiver esse sinal, ele vai passar por cima, vai livrar, não vai ninguém perecer naquela casa. E assim aconteceu. Houve mortandade em toda a terra do Egito, mas na casa do povo de Israel, que tinha obedecido e feito isso, ninguém morreu. E o que é que ocorre a partir disso? Ano após ano, depois disso teve a partida do Egito, e ano após ano, o povo de Israel celebrava esta data. Passagem do anjo da morte, trazendo o livramento, e isso traduzido para o português se tornou o quê? Páscoa. Então é a Páscoa. E qual é a conexão com Jesus? Jesus é tido como o Cordeiro Santo de Deus, perfeito, sem pecado, que derramou o sangue dele no madeiro também, lá na cruz, para livrar o seu povo da morte eterna. E por isso que a ressurreição é uma etapa do plano da redenção. E assim, Deus prometeu trazer de volta a humanidade rebelde para si. E em Cristo Jesus ele concretiza isso. Chegamos ao clímax da história, o momento mais esperado, a chegada da redenção. E a palavra que comunica o que Deus fez para resgatar o ser humano de toda a criação. Redenção significa libertação pelo pagamento de um preço. E era a linguagem apropriada para o pagamento feito para a libertação de um escravo. E aqueles que estavam ou estão sem Cristo Jesus são escravos do pecado. E Cristo é aquele que pagou o preço para promover a libertação. E por que precisamos de redenção? Porque aquela rebelião não ficou restrita aos primeiros seres humanos. Ela abrange toda a humanidade. Romanos 3,23, que nós lemos, diz o quê? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A palavra do Senhor também nos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ou seja, é como se pelo DNA, o pecado de Adão e Eva, não é que a Bíblia não diz que foi pelo DNA não, estou apenas tentando exemplificar, para depois ninguém dizer que eu estou dizendo alguma heresia aí, tá? Mas é que isso veio espiritualmente, sendo transferido de Adão e Eva para os seus filhos, e alcança toda a humanidade, porque era uma questão de aliança. A aliança foi quebrada ali, e isso veio então se transpondo e alcança toda a humanidade. E isso resulta em quê, irmãos? Em Romanos 6,23, que nós já lemos, é que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, seja o presente que Deus nos dá, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em outras palavras, o pagamento que merecemos pela nossa rebelião é morrer. A morte física nós temos, não tem para onde correr disso. Hoje, a nossa irmã Maria Moisés está com o Senhor. Ela foi apenas na nossa frente, mas vai chegar a nossa hora. O cronômetro está contando.
Nós não sabemos quando é que ele vai zerar. Mas ela já está desfrutando daquilo que um dia nós vamos fazer. Vamos desfrutar também. Que é desfrutar da presença graciosa de Deus. A morte física, sim, vamos passar porque é um resultado do pecado. Mas a morte eterna, não. Porque Jesus morreu para nos livrar dela. Jesus morreu para nos livrar da morte eterna. Então, o pagamento que merecemos pela nossa rebelião é a morte eterna. Mas a presença de Deus, o próprio Deus, Ele fez Jesus morrer no nosso lugar para que tivéssemos acesso à presença dEle e a teremos de maneira permanente. Jesus foi então o Redentor, que promoveu essa redenção. Foi Ele que trouxe a reconexão, nos reconectou com Deus, pagando o preço necessário pelo nosso resgate. E desta maneira, Jesus foi aquele que veio pagar o preço da nossa rebelião e nos reconciliar novamente com o Pai, o Deus eterno, todo-poderoso. E como é que Jesus promove essa redenção? Como é que Ele nos redime? Precisava ser perfeito, precisava ser de alguém perfeito, feito por alguém perfeito. E Jesus foi aquele que nunca se rebelou contra Deus e viveu sempre de acordo com os seus mandamentos. Uma vida de confiança e dependência do Pai, sendo Ele mesmo Deus, porque a Bíblia diz que Ele é a segunda pessoa da Trindade, totalmente sem pecado, e que por isso não merecia passar pela morte, mas Ele então vem no nosso lugar, assume o nosso jugo, e Ele então se torna o nosso substituto. Ao morrer, Jesus não sofreu a consequência dos seus próprios pecados, Ele sofreu a punição dos pecados daqueles que se rebelaram contra Deus. E todo julgamento pela rebelião e pela desobediência de toda a humanidade caiu sobre Ele. Mas ela é eficaz só na vida daqueles que têm um compromisso com Cristo Jesus, com Ele mesmo. Pois a morte de Cristo, ela seria suficiente para salvar toda a humanidade, mas ela só se concretiza na vida daqueles que são chamados para servirem ao Senhor Jesus e assumem esse chamado. Morrer ali na cruz foi o preço que Jesus pagou. Mas conforme eu disse lá no início, Ele não apenas morreu, Ele ressuscitou. E é por isso que estamos aqui. Hoje é o domingo da ressurreição. Ele pagou o preço para libertar os escravos. E Deus resgata o seu povo com um preço incrivelmente alto, porque custou o sacrifício do seu próprio Filho. E nós agora somos desafiados a crermos e vivermos segundo esta nova realidade. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, e o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Isso é o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 18. E a razão pela qual sabemos que tudo isso é verdadeiro, e de fato, boas notícias, que o Evangelho são as boas novas, boas notícias, é porque Jesus, Ele não está morto. Jesus ressuscitou. Sua morte teria sido somente mais uma, mas porque Jesus ressuscitou, podemos então ficar seguros
porque o preço do resgate foi pago. Eu e você, que cremos em Cristo Jesus, não somos mais escravos. Não sou mais escravo. Você pode dizer isso comigo? Não sou mais escravo. Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Diga também: Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Amém. Louvado seja Deus. E por isso, irmãos, nós nos alegramos. Porque hoje nós somos adotados em Cristo Jesus. E precisamos viver segundo o que a sua palavra nos ensina. Vamos alcançar a perfeição aqui? Não. Mas devemos viver de maneira que alcancemos o máximo possível da perfeição, ou seja, nos aproximarmos o máximo possível do padrão que a Bíblia exige. E quando pecarmos e vier aquela sensação de que somos indignos do perdão, realmente somos, é verdade. Mas, mesmo assim, Cristo nos perdoa, porque Ele morreu por nós. E quando você ouvir aquele pensamento, ou vier aquele pensamento, você pecou, então se afaste dos caminhos do Senhor, porque você não merece. É verdade, você não merece, mas não devemos nos afastar dos caminhos do Senhor. Devemos nos achegar e dizer: Senhor, não mereço, mas me ajuda, porque eu quero perseverar, porque eu quero continuar caminhando com o Senhor, porque Cristo morreu por mim. E assim, irmãos, somos desafiados cada dia a viver nesta peregrinação, até o dia que a nossa senha será chamada e estaremos indo para o Senhor, ou o dia que Jesus retornará e estaremos vivendo a consumação. Então nós temos a criação, temos a rebelião, temos a redenção em Cristo Jesus, temos a igreja, o tempo da igreja, esse que estamos vivendo, e temos a consumação quando Cristo voltar. E essa é a história da humanidade. Que o Senhor continue então ministrando graça sobre nós e nos dando a condição de prosseguirmos, louvando, engrandecendo o nome do Senhor e vivendo o seu Evangelho.